Alô, testando. Vamos lá, gente. Boa tarde. Horário novo. Tivemos uma reprogramação do nosso horário para a gente poder prestigiar o Day Use hoje da Academia 7 Point no Beach Tênis. Eu e meu irmão estaremos lá para a gente treinar um pouquinho e entrosar mais a dupla dentro da prática do Beach Tênis como pré-temporada do Beach Tênis, e a gente também segue treinamento com o tênis, certinho? Então vamos lá para o nosso tema de hoje. Nosso tema de hoje, raquete, nosso instrumento de trabalho dentro da prática do tênis. A raquete, ela sofreu uma grande evolução dentro da prática do tênis. As raquetes eram feitas de madeira no início. A madeira, como ela é um componente que sofre muito com o ambiente, ela precisava ter uma moldura para evitar a tensão das cordas interferenciarem no formato da raquete. Então existia uma moldura com parafusos para poder manter a raquete tensionada e com a mesma estrutura. Na época de Marister Bueno, jogadores mais antigos, se usava muito a raquete de madeira com cordas de tripa natural, certo? E com isso houve uma evolução das raquetes, que é natural você ter uma evolução dentro da tecnologia da prática do esporte. Da raquete de madeira evoluímos para raquetes de metal plast, as raquetes que eram feitas basicamente de fibras de alumínio, ou esse material chamado metaplast, que era um material pesado, a cabeça da raquete era muito menor, por volta o tamanho da minha mão, um pouco maior, a circunferência do diâmetro da minha mão. Eram raquetes de uma rigidez extrema. Então o que acontecia? Toda vez que a bola... Por isso que eles utilizavam sempre cordas de tripa natural, que deixava o custo do encorpamento bem caro, porque a vibração das raquetes era muito intensa. Então não existia a batida com spin, como hoje tem. Você desenvolve a rotação do movimento de pronação, a possibilidade que hoje as raquetes de hoje, com a leveza que elas têm e o aumento da área da cabeça da raquete, possibilitam para a gente atuar hoje no tênis de hoje. Então era um jogo muito reto, um jogo muito flat, um jogo onde você efetuava golpes buscando sempre a rede. Você vê os jogos da década de 60, 70, se tiverem curiosidade de ver no YouTube. Um jogo bem marcante que eu vi foi, me corrijam depois se eu estiver errado, final de Paris, 1988, Stefan Edberg e Van Lendl. Era um jogo, o jogo de tênis era um jogo bastante de pontos curtos, porque se buscava muito a rede. Então a tecnologia das raquetes foi evoluindo e começou a se utilizar alumínio, uma fibra mais leve do que o metal plast, para poder desenvolver as raquetes. Aumentou-se o tamanho da cabeça da raquete e com isso o peso cada vez mais da raquete foi diminuindo. Na década de 90 para 2000, Patrick Rafter utilizava uma raquete da Prince que chegava a quase 450 gramas. Hoje você falar um peso desse é um absurdo, utilizar um peso desse. Ninguém consegue ter a prática
de utilizar uma raquete de 450 gramas como o Patrick Raffer usava. E essas raquetes e o estilo de jogo dele, saque e voleio. Ele buscava um saque extremamente colocado, posicionado, variação de muito saque, para poder buscar a rede o mais rápido possível e finalizar o ponto. McEnroe. Então existem algumas marcas clássicas dessas raquetes nessa evolução da fibra, alumínio, fibra de carbono, fibra de vidro, e Kneissl, Donai, são marcas que ficaram na história responsáveis pelo começo da evolução das raquetes. Donai, por exemplo, foi uma das raquetes que André Agassi utilizou na década de 80, quando ele ainda tinha cabelo. Ele era bem irreverente e utilizava as raquetes Donai, que eram umas raquetes coloridas. Outro que utilizou uma raquete bem diferente para a época, que era uma raquete amarela, não me lembro se era da marca Donai ou se era da Wilson. Era Jimmy Connors, que tem pontos fantásticos, tem um ponto fantástico que ele efetuou no US Open, que vive passando nos trends de Instagram e do YouTube, certo? E aí vamos evoluindo para jaquetes de grafite, uma fibra mais flexível, então toda vez que a bola bate gera uma deformação da raquete, e mais resistente e com menor peso. Então, assim, você conseguiu, com a evolução das raquetes, adquirir mais movimentação na sua biomecânica. Você consegue gerar o final do movimento, uma rotação de punho, coisas que você na raquete de madeira, na raquete de metal plástico, você não conseguia, porque você tinha uma superfície, uma área de raquete muito pequena. Então, e outra, a chance de você não encontrar o chamado sweet spot. Sweet spot é o ponto onde a raquete, normalmente um pouco abaixo do centro, nessa região, dependendo do encordamento, você pode fazer uma ampliação desse sweet spot. Por exemplo, nos encordamentos nas raquetes, você pode fazer o encordamento ATW, All Around the World, na verdade. Desculpa o pronunciado, que o inglês, o trava-língua deu, não permite a pronúncia correta. Mas né, nos encordamentos ATW, que você faz com 2 nós, circundando toda a área da raquete, você consegue aumentar o sweet spot. Mas assim, antigamente, uma raquete de cabeça pequena e você com sweet spot pequeno, não existia a ideia de você fazer uma bola com spin. Não existia, não era propício. Tanto que teve até na história dos encordamentos, um tipo de encordamento que foi proibido, porque ele trançava, fazia com que as cordas parecessem um trançado de um macarrão. E esse encordamento foi proibido, até vou checar a fonte para poder colocar no stories para vocês. Como é o nome desse encordamento, que quem me passou essa informação foi Marcelo Ferreira, dentro do grupo da ERS. Então, porque ele estava gerando muito efeito dentro dos jogos, e ele chegou a ser banido, esse encordamento, por causa dessa geração de efeito. Mas a tecnologia das raquetes e a tecnologia das cordas veio para ficar. Então as instituições como o ITF e a APTP tiveram que começar a aceitar a tecnologia. Então se aumentou o tamanho da cabeça da raquete. Hoje você encontra no mercado raquetes com tamanho de cabeça que variam de 105, 107 polegadas quadradas, até as menores que estão sendo vendidas no mercado são de 95 polegadas quadradas. Sendo que, por exemplo, Federer e Sampras
já utilizaram raquetes com 89, a ProStaff, os primeiros modelos da ProStaff, da Wilson, são modelo 89, chegaram a ter, se eu não me engano, um modelo de 85 polegadas quadradas, que remetiam ao passado. Então, um jogo que eu até coloquei nos stories do Instagram nesse ano, que é memorável, foi o jogo de Federer e Sampras em 2001, o único enfrentamento deles em Wimbledon. Foi 3-2 para Federer, e os dois utilizavam a ProStaff, o modelo da ProStaff com cabeça 89, se eu não me engano. Então, uma cabeça que permite um controle maior, você tem uma precisão nos seus golpes quando acerta o sweet spot, mas a potência fica comprometida. Então, normalmente se usava, Sampras utilizava cordas de tripa natural para desenvolver o seu jogo. Uma curiosidade, que ele guardava as cordas, as suas raquetes envelopadas dentro do freezer, para poder, justamente aquilo que a gente falou no assunto de cordas, não sofrer com o ambiente que ele iria jogar. Então ele conseguia manter a conservação das suas cordas sobre refrigeração. Isso é uma curiosidade bem interessante. E vamos lá. E hoje, o que é a raquete? Qual é a anatomia da raquete? Deixa eu até me afastar um pouquinho aqui para a gente poder mostrar um pouquinho a raquete por inteiro. A raquete é composta pelo seu cabo, que normalmente ele tem uma espessura maior na parte inferior, para poder você pousar a sua mão de maneira adequada, certo? Que é a empunhadura. E normalmente é um octógono os cabos. Eles têm 8 lados, certo? Que servem para você ter as suas empunhaduras. Empunhadura continental, western, eastern, semi-western e full western, que a gente pega a raquete quase 90 graus para poder desenvolver efeito no forehand. E para a esquerda você faz a eastern de esquerda, podendo virar um pouquinho mais, mas no meu jogo não encaixa esse tipo de empunhadura, certo? Coração da raquete ou garganta, throat, que é importante, sempre foi um grande desenvolvimento das raquetes, a questão aerodinâmica dessa garganta, desse coração da raquete, para poder melhorar no desenvolvimento do spin. Perfil, toda raquete tem um perfil, esse perfil é medido. Quanto menor o perfil, mais controle você tem, porque você vai ser menos aerodinâmico. Quanto maior o perfil, maior a aerodinâmica, maior a potência que você desenvolve. Cabeça da raquete, e a gente consegue definir a anatomia, por exemplo, dentro de um encordoamento de acordo com o relógio. Então você, por exemplo, nomeia 12 horas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, para poder você ter referências durante um encordoamento. É super importante. E uma parte importante que a gente sempre evidencia dentro do encordoamento, e é importante, que é um dos pontos mais frágeis da raquete, são os ombros, a região de 10 horas e região de 2 horas. Ao contrário, né? Porque eu estou falando em espelho. Mas por quê? São os pontos mais frágeis da raquete. Se você, por exemplo, praticar um encordoamento de maneira errada, você pode trincar a raquete nesses 2 pontos. Por exemplo, um encordoamento ATW feito de maneira invertida. Esse é um encordoamento super perigoso, errado, porque você faz o ATW de maneira invertida, não se atenta à configuração da raquete e promove a força no ponto mais frágil, no eixo, no ombro da raquete, podendo trincá-la, a depender da tensão que você coloca. Então, o ATW,
É uma técnica que ele tem que sempre o encordoamento vem da ponta de 12 horas para 6 horas nas cruzadas, e sempre de dentro para fora, para poder evitar gerar pressão nesses dois pontos, certinho? Então vamos falar um pouquinho das características da raquete. A raquete, ela tem que ter furação. Vocês estão percebendo por onde as cordas passam. E essa furação, ela varia de acordo com a raquete que você está utilizando. Então as raquetes, essa minha raquete, ela é uma raquete com furação, o pattern, ou padrão da raquete, 16 cordas nas verticais, ou mains, que são as cordas principais que vão gerar a principal característica do seu encordoamento, e 20 cordas nas crosses, ou cruzadas, ou horizontais. Então isso define um padrão de espaçamento entre as cordas. Esse padrão de espaçamento, quanto maior esse padrão, esses quadradinhos que estão aqui, você consegue promover um maior efeito de mola para a sua bola. Então aumenta a superfície de contato entre a corda e a bola. Você tem mais bola tocando na sua corda. Então isso gera uma liberdade para a corda gerar uma propulsão, gerar o snapback, né? A força, a reação da corda para a sua bolinha. Então, quanto mais fechada essa trama, as tramas mais fechadas são consideradas as 18 por 20. A maioria das raquetes do mercado apresenta a configuração ou 16 por 19 ou 18 por 20. A minha é um pouco diferente, a minha tem 16 por 20. Então ela já tem ela tem mais cordas nas cruzadas. Então isso promove uma maior rigidez na raquete, certo? Aumenta o que a gente chama de stiffness da raquete, e o stiffness por uma maior quantidade de cordas, gerando um pouquinho mais de potência, mas um pouquinho mais de vibração também. Mas você aumentar a quantidade também de verticais, de mains, você consegue melhorar o controle. Você não perde em potência porque vão ter mais cordas diferentes tocando na bolinha. E isso dissipa a energia, tendo um pouco mais de controle, você consegue ter mais colocação de bola, mas você perde potência, certinho? E uma coisa importante na raquete, que ela tem um peso estático. Se você colocar essa raquete na balança, você vai conseguir vai ter um peso estático. Mas para a maioria das pessoas que pensam que o peso estático é a principal tradução da raquete, estão enganadas. A raquete, ela tem um peso dinâmico também, que isso varia de acordo com o seu equilíbrio. Se você for notar, muita gente faz a mensuração do equilíbrio de maneira errada. A mensuração de equilíbrio não é aqui, porque aqui não é o centro da raquete. Se você for medir o balanço da raquete, normalmente o equilíbrio da raquete está um pouco mais acima. Então você pega a raquete e segura para ver o equilíbrio. Essa minha raquete, ela tem um peso maior para o cabo. O que isso compete? Você tem uma cabeça mais leve. Então, se ela tem uma cabeça mais leve, você vai ter menos potência de bola, inércia, não tem tanto peso aqui na cabeça. Por isso que alguns jogadores, quando pegam raquetes de muito controle, às vezes distribuem através da customização, máquina de customização que avalia balanço, avalia o swing weight e avalia o peso estático, para poder fazer a combinação ideal de qual o equilíbrio que você vai desenvolver na raquete ideal para aquele atleta, certo?
Então assim, quanto menor o peso, quanto o equilíbrio da raquete está mais no cabo da raquete, você tem mais controle da sua bola. Você vai diminuir o peso da cabeça e seu swing weight vai ser mais leve. Então você consegue encaixar a bola melhor, mas sem tanta potência. Você quer potência para a sua raquete e não tem relação com o peso estático. O peso estático é uma das variáveis, mas só que você pode ter um swing weight maior que o peso estático, às vezes dependendo do equilíbrio da raquete. E você consegue isso desenvolver do equilíbrio pendendo para a cabeça da raquete. Existe algumas os fabricantes, eles têm diferentes características para poder desenvolver essa característica, diferentes modos de desenvolver essa característica da raquete. Existem dois mais consagrados, que são, você vê o equilíbrio em pontos de polegada quadrada, que é o que vocês veem na descrição da raquete, que vem aqui na lateral. O da Wilson é assim, deixa eu ver se eu consigo ler, eu estou sem óculos, a ajuda da lupa, para a gente poder falar para vocês. A luz não ajuda também. Então, não tá me ajudando bastante, o óculos ainda não chegou. Então o que acontece? Algumas marcas fazem em pontos de polegada quadrada, que é um cálculo que você tem que fazer junto com a balança de customização. Então, essa raquete, se eu não me engano, ela tem 8 pontos de polegada quadrada HL. O que significa esse HL? Head Light em inglês, a cabeça leve, e HH seria Head Weight, Head Heavy, desculpa, Head Heavy, peso para a cabeça. Então a cabeça é leve e a cabeça é pesada. Essa é a referência nos pontos de polegada quadrada. A maioria das raquetes, ela tem a que eu vejo no mercado hoje, que passa pela nossa mão, Technic Fiber, Wilson, Red, Babolat, tendem a ter uma raquete ou equilibrada, mais em cima, ou equilibrada, desse jeito, ou um leve peso para o cabo. Por quê? Porque eu me lembro uma jogadora que jogava com uma raquete que era peso para a cabeça da raquete, era a Justina Nardenne, que ela tinha uma raquete da Wilson, não me recordo, vou buscar o modelo certinho, que era um modelo vermelho e azul da linha N-Code, na época que ela jogava, que ela tinha uma esquerda de uma mão maravilhosa, e ela preferia já ter desenhado a configuração para ela, tendo o peso voltado já para a cabeça. Então o que acontece? Para jogadores que têm uma esquerda de uma mão, gasquet e tudo mais, eu não tenho certeza da configuração das raquetes deles, mas eles tendem a ter um swing weight mais potente, porque eles conseguem mudar o equilíbrio da raquete para a cabeça. Então você faz menos força para jogar a bolinha, tendo uma potência absurda, certo? E o outro modo de você definir o balanço, o equilíbrio da raquete, é um modo bem mais fácil, que chamam balance, que é uma descrição que você coloca na máquina de customização, você tem a régua de balanço. Então você coloca onde você imagina que é o ponto de equilíbrio da raquete e afere a medida deste ponto de equilíbrio até o cabo. Essa medida ela é feita em milímetros. Normalmente vai estar próximo do meio da raquete, com alguns milímetros para cima ou para baixo.
Então, ou você faz essa medida em milímetros ou em polegadas quadradas. Aí envolve um cálculo mais complexo que em breve a gente estará especialista nisso quando avançar nas graduações da nossa associação de encordoamentos, a ESA South America. Então aí você consegue fazer a definição também de onde está o ponto de equilíbrio da raquete. Então, raquetes, materiais hoje que estão sendo utilizados além do grafite é o grafeno, tungstênio, então vários tipos de malha que envolvem o desenvolvimento das raquetes. A gente está tentando se especializar cada vez mais nisso. Estou tentando entrar em contato com várias empresas para a gente poder visitar, ver modo de confecção e tudo mais. Uma coisa importante que ainda não tinha falado também é a seguinte, que as raquetes, os jogadores profissionais, eles não usam, em sua maioria, eu só conheço um jogador profissional que utilizava a raquete vendida em loja, que era Tomás Bellucci. Ele utilizava simplesmente a raquete era K-Factor, ele usava K-Factor, Pro-Staff, ele usava o que ele encontrava na loja, não tinha tanta atenção com relação à configuração da raquete ser específica para ele. Mas a maioria dos jogadores profissionais, eles utilizam raquetes Pro-Stock, que são raquetes feitas para o jogador, analisadas normalmente em laboratório. Um grande exemplo dessas raquetes da atualidade foi Alexander Zverev, que participou ativamente do desenvolvimento da raquete Gravity. Já utilizei a raquete Gravity por um ano, foi uma raquete bem legal que a gente utilizou, mas eu preferi mudar para a Wilson Clash V2, porque primeiro para evitar lesão e porque a raquete Wilson Clash, principalmente a V2, ela ia me dar essa questão do conforto de uma raquete flexível, uma raquete que deforma mais na batida da bola, mas com a tecnologia nova que eles implementaram. A Wilson implementou a tecnologia Fortify, que eles, por análise de laboratório, conseguiram mudar a angulação do grafite para 45 graus. Então eles conseguiram deixar a raquete um pouco mais rígida e um pouco mais potente. Então, com a rigidez você consegue fazer um snapback mais rápido, uma distribuição de energia mais rápida, a bola passa menos tempo na trama da raquete, gerando mais energia e menos dissipação. E outra coisa importante a falar, a Red, ela tem uma fibra que só ela desenvolve, que é a fibra de grafeno, que é uma fibra bastante leve e bastante flexível. Ultimamente eles estão com a tecnologia Always Stick das raquetes, e uma raquete que muitos reviewers do YouTube, do Instagram, estão considerando nesse ano de 2022 a melhor raquete lançada é a raquete de Matteo Berrettini, que é a Extreme 2023 Tour, que é uma raquete que, por exemplo, o nosso amigo Paulo Ferrari utiliza, nosso amigo Felipe Amoedo, lá da PS Tênis, utilizam, e os modelos mais novos. E nosso capitão também utiliza a Extreme, mas um modelo mais antigo, um modelo de 4, 5 anos atrás, que ele se adaptou muito bem. E também tenista é supersticioso, né? O tenista gosta de uma superstição e está mantendo até hoje. Está com 4 modelos e colhendo muitos troféus aí para a Academia PS Tênis. Certinho? Outra coisa importante a gente se falar dentro das raquetes
é tecnologia anti-vibração. Porque o atleta tem, a gente falou ontem de lesões, tem a epicondilite lateral? Porque a raquete ela não tem uma capacidade de distribuição de energia de maneira perfeita. Então o que acontece? A bolinha vem, impacta na raquete, ela faz esse movimento e também gera vibração. Essa vibração dissipa para o cabo. Quem está segurando o cabo? O atleta. Então o atleta vai também ter uma distribuição de energia pelo seu braço. E essa distribuição de energia gera inflamação. E essa inflamação normalmente vai para pontos de fragilidade dentro do seu antebraço e do seu braço. Então, ontem a gente falou da epicondilite lateral, e a epicondilite lateral ela é ocasionada porque a espessura do tendão e da musculatura do elevador do terceiro e quarto quirodátilo é mínima. E é um músculo que padece com essa vibração. A vibração, se você segurar a raquete com mais força, você consegue definir onde está o epicôndilo, porque é uma zona que é muito exigida pela pegada da raquete. Então, assim, existem mecanismos de antivibração. Um deles, antivibrador, justamente para você, esta borrachinha, absorver a vibração da energia que a raquete desprendeu, da bolinha desprendeu em cima da raquete. Outro mecanismo antivibratório, cushion grip. Eu estou utilizando um over grip, que é mais fino para aderência da minha mão à raquete, e abaixo tem um cushion grip, que é uma cobertura mais acolchoada. Também interfere no equilíbrio da raquete, porque ela tem um peso maior do que o overgrip, e também é um mecanismo antivibratório. Então toda essa dissipação de energia, ela tem que ser absorvida. Então o que acontece? Se não for absorvida, vai dissipar para o seu cotovelo. E aí vem a questão: você utilizar o material, o equipamento inadequado para a prática do tênis. Por exemplo, você utilizar materiais como o alumínio, o titânio, que são fibras mais rígidas. Você conseguiria desenvolver mais potência, mas se você não tivesse uma boa preparação física para poder sustentar esta vibração, essa dissipação de energia a cada batida, gerava lesão. A sobrevida do atleta, a jogabilidade do atleta diminuía bastante. Então hoje, por exemplo, os mecanismos antivibração das raquetes são muito mais bem desenvolvidos. E hoje também tem uma raquete que não é tão popular dentro do mercado brasileiro, não sei na parte do mercado mundial, mas no mercado brasileiro não é tão popular, mas ela tem um melhor antivibração do mercado, se chama a raquete Protekenex. É uma marca não é tão conhecida, mas ela, para jogadores de nível recreativo, até para jogadores de nível amador, mas uma idade mais avançada, é bem recomendada por causa do mecanismo antivibratório. Certinho? Outra coisa que a gente não falou, e eu vou falar agora da questão da raquete, se chamam essas proteções que você tem em toda a circunferência da raquete. Se chamam grummets. Esses grummets, eles permitem que você tenha uma troca de energia com segurança, sem gerar atrito na fibra da raquete, na fibra de grafite, na fibra de carbono que tem na raquete, evitando danificar a raquete. Não queremos que, por exemplo, nosso amigo
Por mais que a gente cuide, ele é necessário, porque às vezes acidentes acontecem, mas a gente não quer por descuido que uma raquete nossa vá para o nosso colega Márcio Renner, lá de São Paulo, que é para mim a referência em reparos de raquete. Não pense que eu não lhe esqueci, Márcio. Eu ainda tenho 2 raquetes aqui, que são 2 raquetes que estão trincadas. Uma do meu amigo Abud, lá do Costa Verde, grande abraço, que ele me cedeu essa raquete trincada dele, da Babolá, uma Pure Drive, certo? E eu precisei retirar os grumets dela para poder reformar uma outra raquete. Então ela está na fila, está toda depenada para poder fazer o reparo. E assim, a nossa intenção no reparo dessas raquetes, quem tiver raquetes aqui em Belém para doar, raquetes trincadas que estão sem uso, são bastante importantes para a gente, porque a gente tem um projeto futuro, ainda está em fase de planejamento, mas é um projeto futuro de fazer a reforma dessas raquetes. Essa é do nosso amigo Zagalo, aí de Salvador, que infelizmente trincou em algumas partes a raquete, mas reformar essas raquetes para fazer projeto social, dar uma raquetezinha de qualidade para crianças e a galera que não tem tanta condição para a prática do tênis, fazer a sua prática e a gente fazer um movimento social para poder também popularizar a prática do tênis. Me remete muito àquela questão quando a gente vê que um garotinho, quando eu publiquei no Stories da República do Congo, se motiva a jogar tênis mesmo na condição que ele está, entendeu? Tendo que encordoar com um tronco, um galho de árvore para poder ter a prática, vai testando na mão a questão da pressão do encordoamento. Isso é bem motivante e é um projeto que quem tiver ideias, interesse de tocar para frente, a gente está sempre à disposição de vocês, tá bom? Deixa eu lembrar se ainda falta alguma coisa. Falta sim uma coisa, que dentro do cabo da raquete, o cabo ele é feito de uma fibra de carbono, certo? Tem que ter muito cuidado, porque ele não tem a mesma composição da raquete. Então ele já teve teve um vídeo da Agnieszka Radwanska que saiu na internet, quando ela bateu uma bola, o cabo trincou no meio. Então às vezes no transporte não é descuido, às vezes é a fibra que veio com defeito. A fabricação de raquetes ela é feita em larga escala. Então, às vezes, algumas raquetes saem com a qualidade um pouco mais abaixo. Não é inevitável. Então, às vezes, há microfissuras nas fibras que geram uma fratura, uma ruptura da fibra durante o ato, durante o desprendimento de energia numa batida de forehand, backhand, volley. Normalmente, esses acidentes acontecem ou no saque ou no smash, onde você consegue desprender bastante energia. E é importante também se falar da questão do cabo, que o cabo tem espessuras, então são em polegadas. Você tem as espessuras de L1, L0 a L5. A depender, você pode confeccionar L6 se tiver necessidade, mas por exemplo, o L3 é 4 3/8 de polegada, 4 polegadas e 3/8. L2 é 4 polegadas e 4 polegadas e 1/4. L1 4 polegadas
4 polegadas, se eu não me engano. Eu vou colocar a reguinha, a tabelinha certinha da referência que eu estou falando. E para cima você vai aumentando a espessura do cabo. Então essas referências todas eu vou colocar nos stories. Bem, deixa eu... uma outra coisa, um outro componente que eu não falei é o chamado bud cap. Dá para perceber aqui que é a capa do cabo. Ela é importante, é uma estrutura importante da raquete, que na customização, quando você quer colocar peso voltado para o cabo, você acessa o interior do cabo, tira esse bud cap e acessa o interior do cabo e faz acréscimo de peso utilizando algodão ou silicone líquido, certo? Para poder você fazer o ajuste. E o ajuste de peso para equilíbrio para a cabeça da raquete é feito com fitas de chumbo, certinho? Normalmente esse é o padrão de customização que a ESA apregoa. E assim, existe e fazer isso, e eu não recomendo que você, como jogador amador, até profissional, faça a customização de maneira empírica. Não é recomendado, porque você está atirando no escuro. Sempre tenha um profissional. Nós da ESA podemos recomendar, a gente ainda não faz esse tipo de serviço, mas a gente pode recomendar quem faça. Meu professor Marcelo Ferreira faz de maneira primorosa, já fez uma customização de uma raquete Ezone minha e Ezone Yonex que eu tinha. Ele fez a customização de 2 raquetes e essas raquetes hoje estão com o meu amigo e irmão Alexandre Lopes, aqui, lá de Salvador, que dei de presente para ele começar a prática de tênis, certinho? E sempre peça a nossa orientação com relação à customização, encordoamento, custos, porque infelizmente dentro do Brasil a gente ainda carece um pouco desse conhecimento. Foi essa motivação que a gente teve para montar a empresa String Monster. O atleta brasileiro tem que ter ideia de que é toda uma tecnologia desenvolvida para a melhor jogabilidade do tênis. Então a gente não pode desprezar essa tecnologia, não pode desprezar esse conhecimento. Então você tem que conhecer sua raquete, tem que conhecer seu encordamento, tem que conhecer a estrutura de uma raquete, tem que saber o que eu tenho de melhor o que o mercado tem para me oferecer de melhor e os custos disso, entendeu? Se eu quero ser um jogador amador, eu quero ser um jogador amador que brinque de maneira adequada e não me tenha lesão. Eu quero ser um jogador profissional em alto rendimento, eu quero ter os melhores equipamentos, a melhor estrutura para poder desenvolver o meu esporte e ter os meus resultados adequados, certinho? Então é isso. Amanhã, live de sábado, a gente vai falar sobre bolas de tênis. O que tem de informação que a gente pode dar sobre bolinhas de tênis? Porque eu no início as bolinhas de tênis eram bem baratinhas. No início tinha o terno de bola da PEN, a gente conseguia comprar $1. Mas hoje, infelizmente, com esse dólar subindo, o mercado, com as incertezas do mercado, hoje um terno de bola pode chegar a custar R$100. Então a gente precisa saber por que essa tecnologia ela encareceu, o que tem de diferente de uma bola mais barata de uma bola mais cara e as características. Amanhã a gente vai falar um pouquinho disso. Eu vou definir o horário para 7h30 da noite. A gente vai fazer uma live mais curtinha, final de semana, dar uma relaxada um pouquinho maior. Tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus. E eu não vou esquecer de agradecer a presença
da PS Tênis, do estúdio, André Ribeiro, Hugo Guilherme, nosso grande amigo do beach tênis aí de Salvador, meu físio Patrick Abdoral, desculpa Patrick pela pronúncia do seu nome, Gabriel Lucas, grande abraço. Dr. Matheus Gonçalves, grande cirurgião bucomaxilofacial, grande abraço. Está sem óculos é uma terrível. Paulo Germano e não estou conseguindo ler. Vou fazer o aceno aqui do estúdio. Desculpa porque a leitura tá difícil. O estúdio que prestigiou a gente. Deixa eu ver aqui. É a Pro Racket Stringer. Obrigado pelo prestígio. Valeu. Então seguimos nessa. Amanhã a gente fará uma live mais curtinha falando sobre bolinhas de tênis, tá bom? Tendo dúvidas, qualquer comentário, qualquer mensagem que vocês queiram mandar, a gente fica à disposição. Outra coisa que faltou falar, que agora que eu lembrei, é um stories que eu passei sobre a 17ª versão da raquete V-Core da Yonex. A raquete saiu com uma pintura bem bonita e vamos ver aí se os primeiros reviews dela para a gente poder acompanhar, ver o que mudou. Ela promete ser ainda, como sempre, uma raquete de bastante spin. Então, como é que ela... vamos ver os reviews se ela desenvolve mesmo todo esse spin. Só lembrando que para uma raquete desenvolver spin tem que ter um perfil um pouco mais largo. E outra característica importante é que os grummets, deixa eu ver, os grummets do meio, eles têm mais espaço para as cordas. Os 6 grummets verticais do meio normalmente têm mais espaço para as cordas, possibilitando que elas façam este movimento lateral, fazendo com que a bola tenha maior superfície de contato e você, com a sua técnica, consiga promover uma pronação de punho e desenvolver a rotação para frente da bolinha. Certinho? Só essa informação que eu queria passar. Fico devendo a questão da escala das empunhaduras, que eu vou colocar